Olá, bem-vinda ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e hoje eu gostaria de contar uma história especial para você. Talvez você já tenha ouvido uma frase que diz assim: queimem seus barcos, afundem os seus navios. Mas eu não sei se você sabe de onde veio essa expressão. Na verdade, essa expressão ela vem da história dos vikings. E a civilização viking, ela era conhecida por suas embarcações. Eles foram meio que pioneiros nessa arte da embarcação e também foram grandes desbravadores. E quando eles determinavam tomar uma terra, conquistar um local, eles construíam suas embarcações, partiam rumo àquela terra que eles desejavam tomar, conquistar. E então, quando eles até vislumbravam a terra firme, o capitão dava a seguinte ordem: quando chegarem em terra firme, queimem os seus barcos, afundem os seus navios. E parece assim uma ordem meio insana, né? Mas aquilo tinha uma conotação muito importante. Era uma resolução muito importante. Isso fazia com que aqueles bravos guerreiros que estavam querendo conquistar aquela nova terra não tivessem a menor chance de voltarem para trás, de retrocederem em sua decisão. E então, quando eles avistavam a terra firme, eles pulavam nos seus botes, mas antes de pular nos botes, eles tocavam fogo literalmente em seus barcos e afundavam seus navios. E quando chegavam em terra firme, que eles olhavam para o passado, tão próximo ali deles ainda, eles só tinham uma chance de viver, se eles lutassem e se eles vencessem. E isso os motivava a lutar bravamente e fazer com que eles não retrocedessem, porque não tinham mais escolha.
A escolha deles era seguir adiante. A escolha que eles tinham, a única opção para poder vencer era lutar, era batalhar por aquilo que eles tanto queriam, por aquilo que eles estavam ali, sem a menor chance de retrocesso. E muitas das vezes, na nossa vida, essa expressão, ela vai se aplicar de uma forma muito enquadrada na nossa caminhada. Ela vai encaixar na nossa vida como uma peça de quebra-cabeça. Vão ter momentos em nossa vida que, se nós quisermos conquistarmos algo, se nós quisermos seguir em frente, se queremos vencer grandes batalhas, nós vamos ter que queimar os nossos navios, afundar os nossos barcos. Isso quer dizer que nós vamos ter que olhar para frente, apagar o passado, deixar para trás o que ficou e seguir rumo a algo maior, a algo grandioso que queremos para a nossa caminhada, que queremos para a nossa vida. E no Antigo Testamento, na Bíblia, existe uma história muito parecida com essa história dos vikings, que é a história do chamado do profeta Eliseu. Eliseu era um homem que trabalhava com gado e ele tinha o seu trabalho estável, muito provavelmente bem sucedido, porque no texto bíblico relatado para nós, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 19 ao 21, vai narrar para nós o chamado do profeta Eliseu. Eliseu, antes de ser profeta, ele tinha um negócio próprio. Ele cuidava de bois, ele arava a terra e esse texto vai dizer para nós que ele estava trabalhando, ele estava cuidando das suas posses, ele estava cuidando daquilo que era o seu trabalho seguro, aquilo que ele já fazia, e de repente passa por ele o profeta Elias. E quando Elias passa por ele, Elias joga sobre ele a sua capa e chama ele para segui-lo. E com certeza ele sabia quem era Elias. Elias era um grande profeta. Elias, ele fez obras maravilhosas. Deus realizou através da vida dele projetos grandiosos em Israel. E Deus havia um chamado também na vida de Eliseu. E quando então o profeta Elias chama ele para segui-lo, o profeta Elias tinha uma escola de profetas. E ele tinha muitos seguidores, ele tinha muitos alunos que estavam com ele, que aprendiam o ofício com ele. E quando ele passa por Eliseu e chama Eliseu, Eliseu entende quão precioso seria aquele chamado. Seguir o profeta Elias, aprender o ofício e, mais do que isso, ele entendia que Deus tinha um chamado em sua vida. Foi quando ele então fez a mesma coisa que esses vikings faziam. Ele afundou os seus navios e botou fogo nos seus barcos. Na verdade, ele fez um pouquinho diferente. Ele pegou as suas juntas de bois que ele estava lavrando a terra, ele matou aqueles bois, ele deu uma festa de despedida, as pessoas daquele lugar comeram, ele pegou os instrumentos que servia para ser as juntas, as cangas daqueles bois e usou como fogueira para cozinhar aquela carne. Ele então apagou tudo aquilo que poderia ser um impedimento, algo que talvez o faria voltar atrás. Ele literalmente afundou seus barcos. E por que ele fez isso? Ele entendia o seu chamado. Ele entendia que algo grande, algo maravilhoso estava por vir mais na frente em sua vida. E realmente aconteceu. Depois de passado um tempo, Deus arrebata o profeta Elias. E no lugar do profeta Elias, com tantos outros líderes, com tantos outros homens que participavam da escola de profetas do profeta Elias, a pessoa com que Deus
escolhe, chama e vai falar que tem um propósito grande para a vida dele, é para o profeta Eliseu. E Eliseu, então, ele toma o lugar de Elias. Ele vai desempenhar um papel muito importante no reino de Israel. E ele recebe tamanho poder de Deus que até mesmo a história bíblica vai relatar que Deus fez milagres através da pessoa dele, inclusive ressuscitando um menino que estava morto. O profeta Eliseu teve um marco maravilhoso na história bíblica, porque ele entendeu o seu chamado, porque ele não se apegou àquilo que parecia estável na sua vida, mas se ele quisesse viver algo maior, se ele quisesse experimentar o sobrenatural de Deus em sua vida, os grandes projetos, os grandes sonhos de Deus para a sua vida, ele teria que deixar para trás o seu passado. E acredito que na nossa vida não é diferente. Deus todos os dias tem novidades para mim, para você. Deus quer realizar coisas grandes em nossa vida. Não estou dizendo que você tem que queimar sua casa, seu trabalho, sua carteira de trabalho. Não, não é nada disso. Mas muitas das vezes, para experimentar o grandioso de Deus, nós devemos nos apegar de coisas pequenas que estão na nossa vida e que muitas das vezes nos impede de crescer, nos impede de conquistar, nos impede de seguir adiante. Às vezes estamos apegados a situações que não estão acrescentando na nossa vida, a não ser dores. Ou às vezes nós estamos apegados a coisas que pessoas fizeram a nós que nos deixaram tristes e que nós não liberamos um perdão. Ou até mesmo estamos apegados à nossa própria ideia. Como assim? Às vezes nós não vivemos um melhor porque nos apegamos a coisas pequenas. Porque muitas das vezes temos aquele negócio, né? Dizem que chama síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu faço desse jeito, da minha maneira, do meu modo. Eu sou assim. Sempre fui, não vou mudar. Mas eu quero te convidar a queimar os seus barcos, a afundar os seus navios. Tudo aquilo que representa um passado, uma dor, algo que te impeça de crescer, ponha fogo. Assim você não terá oportunidade de voltar atrás, mas a sua única opção vai ser seguir em frente, com fé, com esperança, lutar com bravura, porque é só aquilo que você tem. E isso que você tem pela frente vai te garantir uma vida vitoriosa, uma vida de conquista, uma vida de grandeza diante de Deus. Não uma vida que se apega a situações adversárias, a dores, a passados difíceis, mas assim como o profeta Eliseu, quando ainda era um homem que lidava com gado, que arava a terra, ele entendeu que existia um propósito maior, o convidando a seguir em frente. E ele teve coragem de queimar os seus bois. Nós também devemos queimar os nossos navios, afundar os nossos barcos, que não estão nos levando a lugar algum. E lutarmos bravamente e conquistarmos grandes territórios no mundo espiritual, na nossa vida de trabalho, na nossa família, por onde passarmos. A nossa caminhada será triunfante, será gloriosa, maravilhosa, quando nós não nos apegarmos a coisas que nos atrapalham, mas que nós tivermos coragem de deixar para trás aquilo que nos impede de crescer, aquilo que nos impede de florescer. O apóstolo Paulo, ele, lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer assim, olha, eu não julgo que eu já alcancei tudo o que eu preciso, eu ainda não estou na perfeição, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas que ficaram, eu prossigo para o alvo, olhando para Cristo,
olhando para aquilo que é promessa de Deus para minha vida e que eu sei que eu já conquistei em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a afundar os seus barcos, queimar os seus navios, tudo aquilo que te atrapalha e olhar para a frente, olhar para Cristo. Com certeza, Ele tem coisas maravilhosas para que você possa desbravar, para que você possa conquistar e para que você possa ser um grande vencedor. E eu desejo de todo o meu coração que nada te impeça o seu crescimento. Beberem água Mas no assim como ribeiro. os vikings eram grandes guerreiros, Quando eles assim como o profeta descerem Eliseu para teve beber coragem água de no queimar os ribeiro, seus bois, aqueles que eu e você que tenhamos se coragem agacharem de seguir em frente, de lutar colocando tudo aquilo que o Senhor tem posto diante de nós para nos dar uma carreira triunfante, uma conquista que só Ele pode trazer na nossa vida. Que Deus abençoe a sua jornada e que ela seja vitoriosa e que ela seja maravilhosa para a glória de Deus em sua vida.